Salve, salve galera, beleza? Herbert aqui chegando na área para mais um vídeo e Renato Gaúcho detonou a arbitragem após o empate do Flamengo com o Atlético Paranaense. Eu vou me diminuir aqui para a gente dar uma olhada no jogo, no que foi o jogo. Aqui a gente tem alguns dados que eu vou passar depois para vocês, para a gente trocar uma ideia interessante sobre o que foi o jogo, mas está aqui no Globoesporte.com. Renato diz que Atlético empurrou o Flamengo para trás. Concordo com ele, segundo tempo foi todo do CAP, e critica a expulsão anulada, passou dos limites. Para quem não tá ligado, eu acho que muita gente que for ver esse vídeo já tá ligado no lance, né? O lance do Renato Kaiser lá com o Léo Pereira, ainda na primeira etapa, que o juizão não expulsou. Ele tinha expulsado, depois o VAR chamou para anular a expulsão e o juiz foi na do VAR, anulou a expulsão. Mas vamos ver aqui o que o Renato Gaúcho falou. Treinador rubro-negro justificou a opção por Rodinei e informou que Kennedy sentiu dores no aquecimento. Vamos lá, o empate do Flamengo, E aqui a gente chega na parte do Renato Gaúcho. Se eu falar aqui da arbitragem, tem duas coisas. Uma que eu não gosto de falar de arbitragem, e falando da arbitragem, todo treinador usa esse termo, eu não gosto de falar sobre arbitragem, eu não gosto de reclamar sobre arbitragem, mas sempre que fala isso, pode esperar que ele vai dar porrada na arbitragem logo em sequência. Vamos continuar aqui. Outra que as pessoas vão falar que é desculpa. Fato. Né? Se você não quiser que as pessoas digam que é chororô, que é desculpa, que é não sei o que, então nem fala sobre arbitragem, passa batido. O que é que você achou sobre a arbitragem? Não fala nada. Mas vamos lá. Mas hoje a arbitragem, isso o Renato Gaúcho falando, tá? Mas hoje a arbitragem passou dos limites. No lance do Kaiser, ele deveria ter sido expulso. Vocês acham que o lance do Kaiser era para expulsão? Na minha opinião era. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, né? Porque ele vai todo atabalhoado para cima do Léo Pereira e ali qualquer jogo, até na várzea, ali é chamada para confusão. Acho que deveria ter sido expulso sim. No lance do Kaiser, ele deveria ter sido expulso. Foi uma agressão por cima e por baixo. Tanto é que o juiz expulsou na hora. E mais uma vez o VAR entrou em ação. Quando eu falo que o VAR apita o jogo, ninguém acredita. Olha a cutucada. Quando eu falo que o VAR apita o jogo, ninguém acredita. Olha o início da fala dele. Se eu falar de arbitragem, uma que eu não gosto de falar de arbitragem. Aí depois, quando eu falo que o VAR apita o jogo, ninguém acredita. Ou seja, ele já falou de arbitragem muitas vezes. Mas vamos lá. Aí tinha que fazer essa pergunta para o árbitro de vídeo, né? A pergunta seria se o VAR apita o jogo ou não. Ao mesmo tempo do jogo, eles não dão entrevistas, eles vão embora. Na próxima rodada, eles vão estar trabalhando de novo. Nós que trabalhamos arduamente para buscar o resultado, somos os criticados, comentou o treinador. E aí ele continua, né? A pergunta que eu gostaria de fazer para o Garciba, que é o chefe de arbitragem lá da CBF, para os árbitros, é a seguinte: no próximo jogo, meu jogador vai poder dar soco? Aqui ele tá metendo a porrada na arbitragem, que foi o que eu falei, né? Quando começa com essa historinha, não quero falar sobre arbitragem, é porque vai dar porrada. Vai poder agredir? O Bruno Henrique até falou algo sobre isso, né? Que se fosse ele, teria sido expulso. Mas pode olhar no VAR, não sangrou, não quebrou os dentes do adversário. O que precisa fazer para ser expulso? Essa é a pergunta que precisa ser feita para a arbitragem. E aqui ele vai falando sobre essas coisas. O que eu acho, pessoal? Aqui a gente vai falar sobre Atlético e Flamengo com mais dados aqui. O Renato passou muito tempo dessa entrevista coletiva dele falando sobre essas questões de arbitragem. E realmente eu acho que o Flamengo foi prejudicado nessa questão porque o Renato Kaiser era para ser expulso, não foi expulso e lá na frente ele ia marcar um gol no jogo, ia incendiar o jogo e ele foi bem no segundo tempo, jogou bola no segundo tempo e prejudicou o Flamengo. Ele que é carrasco do Flamengo, toda vez que joga tá sempre marcando gol. Agora, o Renato precisa falar mais sobre outras coisas relevantes. Não dá para o time do Flamengo terminar esse jogo com 2 laterais direitos, Mateuzinho e Rodinei, 3 zagueiros, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira, e o Flamengo ainda tomar um gol de bola aérea no final do jogo, né? A gente precisa falar sobre isso.
Não dá para o Flamengo não ter um cara que renda atuando ali na função do Arrascaeta. Quando o Everton Ribeiro vai jogar lá, joga mal. Quando o Andrés vai jogar lá, joga mal. Cadê o Diego? Enfim, tem algum garoto da base? A base do Flamengo é muito boa. Tem algum garoto da base que poderia entrar quando o Arrascaeta não tivesse? Porque do jeito que tá muito complicado. E aqui a gente vai para os dados da partida e a gente vai ver aqui chutes 21 do Atlético Paranaense, a grande maioria na segunda etapa, e 13 do Flamengo. O que eu acho interessante aqui, chutes a gol, 5 do CAP, 6 do Flamengo. O Flamengo tem uma pontaria boa. Mas esses números aqui são um pouco mais mentirosos. Os números verdadeiros são 21 a 13, porque o Atlético Paranaense chutou muito mais do que o Flamengo. E o Renato Gaúcho precisa explicar isso. Como é que você vai jogar fora de casa, em determinado momento você está com a equipe completamente recuada, porque o Flamengo no segundo tempo ficou com o time completamente recuado, e você deixa a equipe finalizar tanto. O Flamengo não roubou uma bola no jogo, e isso o Renato Gaúcho precisa explicar. Posse de bola, 58 a 42, o Flamengo normalmente tem mais a posse da bola do que o adversário, mas quando joga contra o Atlético Paranaense não tem. Por que o Flamengo não conseguiu segurar a bola? O que aconteceu? Isso aí o Renato deveria explicar. E ele não explica isso. A gente tem aqui passes que o Atlético Paranaense, consequentemente, por ter mais a bola, passou mais tempo com ela. Precisão de passe, que o Atlético Paranaense acertou mais passes do que o Flamengo. Por que o Flamengo estava errando tanto passe? Estava forçando a jogada errada. Então eu acho assim, galera. Na minha visão, o Flamengo sim foi prejudicado pela arbitragem, mas mesmo que o jogador do Atlético Paranaense fosse expulso, se o Flamengo tivesse no segundo tempo a postura que ele teve e o CAP, o Atlético, tivesse a postura que ele teve na segunda etapa, e aí a gente está trabalhando no mundo das hipóteses, acho que o resultado poderia terminar empatado do mesmo jeito. O Flamengo jogou muito mal o segundo tempo. E acho que o Renato deveria focar nisso aqui e não em falar sobre arbitragem na entrevista coletiva. Mas agora, galera, eu queria saber de você. Deixa aí a sua opinião nos comentários, beleza? Sobre o que você achou desse jogo. O que você achou dessa partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. Deixa aqui nos comentários, inscreva-se no nosso canal para vir fazer parte do nosso time. Vamos rumo aí aos 8.000 inscritos. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!